Lição 7. 16 de fevereiro de 2025. Tema: As naturezas humana e divina de Jesus. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Nicéia, 325, e a Trindade em Constantinopla, 381. Surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Primeiro tópico: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ponto 1. Descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1, 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus 1, 20, Lucas 1, 35. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Ponto 2. Declarado Filho de Deus em poder. Verso 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas. O apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 5. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Ponto 3. O antigo hino cristológico Filipenses 2, 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, João 1, 1 e 14. Mas enfatiza o aspecto humano. Versos 7 e 8. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego mor forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus. Verso 6, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Segundo tópico: as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ponto 1. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, 376 a 444, Mãe de Deus. Em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus ou Christotokos, Mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, Mateus 2, versos 11, 13, 14, 20 e 21, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno, Salmo 92, 93, 2 e Isaías 40, 28. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus, de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Ponto 2. Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Gênesis 2, 4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Ponto 3. Monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas monos, único, e fis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão, e assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia, em 451. Letra A, ilustração.
O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Letra B. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade, e perfeito quanto à humanidade. Romanos 9, 5, Filipenses 2, 5 ao 11. Ponto 4. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só. E mesmo o Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, Isaías 9, 5, João 10, 30 ao 37. Terceiro tópico. O perigo dessas heresias na atualidade. Ponto 1. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, 500 a 578, o monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos, e sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel. Deus conosco, Mateus 1, 23, o Deus que se manifestou em carne, 1 Timóteo 3, 16. Ponto 2. O quenoticismo. Do verbo grego queno, significa esvaziar. Filipenses 2, 7. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais: o Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar, e as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João 17, 5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos 2, 5 ao 7, Lucas 7, 48. Recebeu adoração. Mateus 8, 2, 9, 18, 15, 25, João 9, 38. Repreendeu a fúria do mar. Mateus 8, 26 e 27, Marcos 4, 39, somente Deus tem esse poder. Salmo 65, 7, e Salmo 89, 9. Ponto 3. Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Atos 8, 9 ao 11. Conclusão. O Concílio de Calcedônia em 451 reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa Igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas.